Olá, bom dia. Estamos gravando em continuidade a nossa finalização, da lista sobre a Kahal hebraica. São 3 vídeos. Fizemos um anteriormente, a Kahal 1, a Kahal serpente, é a víbora. Agora vamos continuar o 2. Pretendemos fazer um vídeo de 35 minutos e mostrar a vocês claramente, com toda clareza. O livro será este, olha. Já mostrei ele antes. Bernard Casper, é judeu, tá? Biblioteca Judaica Popular, não tenha dúvida. Editora Biblos, a Menorá, judaica, e uma introdução ao comentário judaico da Bíblia. Não tem dúvida, eu não vou usar nenhum livro a não ser livro judeu. E vou mostrar como é que o canário do Esdras destruiu a religião judaica e fez outra Bíblia. Tá? Então, essa Bíblia que nós temos aqui não é a Bíblia original escrita por Moisés, pelos profetas e por todos aqueles que nós gostaríamos, de ter em mãos, e que o nosso amadíssimo Harold Bloom e David Rosenberg diz que fez tudo, mas não conseguiu chegar a ela. Então, esta não é a Bíblia original. Esta é a Bíblia de Esdras, e a única que nós temos. E ela é considerada original, a Tanakh, mas não é. Esta é a Bíblia de Esdras. Para mostrar a vocês, então, aqui é um homem, 2 homens que tentaram restaurar, e nós temos também as Testemunhas de Jeová, através de programas especiais, programações especiais. Nós temos a Bíblia das Testemunhas de Jeová, mas também não conseguiram. Então, aqui está, em verde, chamadas Escrituras do Novo Reino. Eles não chamam Bíblia. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Tudo isso aqui, essa é a tradução, e é exatamente a tradução disso aqui. Ou seja, não tem para onde correr. Quer seja o programa feito por Westcott and Hort, de computador, quer seja o programa feito por Harold Bloom e David Rosenberg, para chegarem ao original mesmo. Quando eu digo original, quer dizer aquele que saiu da pena de Moisés, aquele que saiu dos profetas, aquele que saiu da mão dos Ketubins, historiadores, ou seja, a história do povo judeu, não estão aqui. São as 2 melhores fontes e os que fizeram esforço para nos devolver aquilo que foi feito pelos autores da Bíblia original, que não tem esse nome, a palavra Bíblia é moderna, mas a Escritura original. Então, era isso, chamada Escritura, como está aqui. Então, a Testemunha de Jeová está certa. Então, quando eles dizem, a tradução da Sagrada Escritura, tradução do Novo Mundo da Escritura Sagrada, ele está falando como Moisés disse, Sagrada Escritura. Edição brasileira, tradução da versão inglesa de 1961, mediante consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego. Mas não adianta nada, porque os textos hebraico, aramaico e grego estão totalmente degenerados. Totalmente. Então, assim, 1967, edição brasileira, degenerada. Por quê? Porque não há outra fonte, não existe nenhum outro escrito que não seja este.
Então, nem Harold Bloom e David Rosenberg, nem a Sociedade Torre de Vigia conseguiram impedir que o que foi feito por Moisés, aqui uma figura estranha, mas aqui seria isso que os judeus conceberam, esse chifre aí quer dizer poder, e os 10 mandamentos, o que estaria aqui seria o original, verdadeiramente original. Não é isso aqui. Não é. Então, o que está aqui, chamado Sefer, aqui ó, Sefer, Torá, Nebiim, Ketuvim. Isso aqui é Esdras quem fez. E a canalha dele, a Carral. Portanto, não tem como fugir. Não temos como saber. Não temos como ter acesso ao que teria sido escrito por Moisés e os profetas originais, os Nebiim e os historiadores, os salmistas, os livros sapienciais, né? Não temos. Então, isso aqui, impossível. O que temos é isso aqui. Chamamos de original, mas é inadequado. Então, o que está dito aqui não é exatamente aquilo que foi escrito por Moisés, nem os profetas, nem os historiadores da história de Israel. Paciência. É o que nós temos. Então, vamos conversar assim, mostrando a vocês que, felizmente ou infelizmente, a Bíblia Sagrada foi totalmente deturpada. E ele vai dizer isso aqui. Vamos ver? Vamos ver. História final do iluminismo, Carral Hebraica 2. Portanto, é a continuação da anterior. Já vimos a serpente, é a Carral Hebraica. Aqui não mostraremos figurinha, só leremos. No livro de Bernard Casper, encontramos a história da origem da Carral. Vamos ler o prefácio? Vamos ler o prefácio. Ó, aqui, vamos ler o prefácio para vocês. Tá bom? Então, na leitura do prefácio, vocês vão ver que aqui, então, ó, vamos abrir o livro, para vocês verem. Não tem figurinha. Uma introdução ao comentário judaico da Bíblia. E vamos ler a editora Biblos. Tudo aqui está a capa muito mais nítida. E vamos ler o prefácio. É curto. Tenham paciência, tá bom? Prefácio, vamos ler somente um pedacinho. Prefácio. Tá vendo, ó? Nos interessa. Alguns dos autores desta história, a história da Carral, foram figuras magníficas que caminharam pelo palco da história geral com uma grandeza majestosa e um porte pitoresco e romântico como Abravanel e Ibn Esdras, 2 grandes nomes da Carral. Abravanel é o tataravô de Silvio Santos. Então, ele é participante da Carral, atualmente. Está com 93 anos, completou esse mês de dezembro. Então, é um dos remanescentes da antiga Carral Hebraica fundada por Esdras. Mas todos deixaram a sua marca. Sim, a marca da besta. E variadas contribuições. É possível perceber não somente uma continuidade histórica, Esdras teve o cuidado, os escribas tiveram cuidado de não deixar rastro, mas o rabo continua. Todo mundo percebe. A Bíblia é um livro cheio de contradições, inserções, censuras e coisas assim. Então, cheio de erros. Porque é a marca da besta, que está, infelizmente, no livro sagrado. Mas eles tiveram o cuidado de fazer um relato que
mostrasse uma continuidade histórica, parecesse uma história contínua, parecesse, mas não cesse, só pare, mas também mostrassem uma unidade, é a mesma coisa, continuidade histórica, unidade, e uma finalidade na abordagem da história. Ou seja, qual é a finalidade? Converter o povo a uma religião falsa, e a abordagem deles é subjetiva. Portanto, não é a verdadeira e factual história do povo de Israel, da sua religião e do seu Deus. Está aqui, ó. Tem só um pedacinho agora. Sou grato ao Dr. Desmond Trainer por ter lido o original datilografado, original que ele fez, ou seja, a safadeza, a adulteração. Por suas várias sugestões. Expresso também os agradecimentos ao Congresso Judaico Mundial, seção britânica, e por ter incluído os notáveis volumes do judaísmo que já compõem a Biblioteca Judaica Popular. Então, essa aqui é uma, mas há vários volumes. Está escrito BMC, não sei quem é, Jerusalém, ano judaico de 1720 a 1960 da era cristã. Está aqui, ó. Agradecimentos a quem traduziu, fez vamos dizer assim, a organização para tudo parecer certinho. Isso é o prefácio. Agora, vamos mais adiante. Agora vamos ver o que é que essa diz. Comentário sobre a Escritura. Agora, ele diz que vai ser sobre a Escritura. Mas o que é que vai ser? Vejam bem a palavra. Não é a história da Escritura, não é a reprodução da Escritura. Vejam bem, a palavra é comentário. Vejam bem, não, ele deixa claro que ele não vai reproduzir a Escritura como está ali no Testemunho de Jeová, Sagradas Escrituras, não é isso, ou como nós chamamos a Bíblia, ele vai fazer o comentário. É o comentário dele que nós vamos ter. Portanto, o que nós temos aqui, como sendo o original, e todo em hebraico, está todo em hebraico, e as traduções, e vamos dizer, as outras partes, divididos somente a Torá, ou somente os livros dos Salmos, não importa. O que importa é, tudo é isto aqui. Comentários. Portanto, o que Moisés fez, o que Davi fez, o que os profetas fizeram, não temos acesso. Impossível, diz Bernard Carter. Impossível, diz Harold Bloom e David Rothenberg. Não tem como. Não há programa de computador, não há sabedoria humana que consiga rescaldar um livro que 400 anos antes foi totalmente adulterado, no ano 444 a.C. Totalmente. Então, e veio sendo continuando adulterado cada vez mais. Então, vamos ver o que é que ele diz aqui. Lembre-se, comentário, tá? Isso aqui não é a Bíblia, se deixa claro. Isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui não é a Sagrada Escritura. É o que nos resta dela. É o que nós podemos ficar. É o que Esdras quis deixar para a gente. Somente. Não passa de comentário. Não é, portanto, o original. Não é o agiógrafo, ou seja, o escritor sagrado, o que o escritor sagrado escreveu. É o comentário de Esdras. Fica bem claro isso?
Essa é a Carral. Essa é a obra da Carral hebraica. Essa é a obra da serpente, como Jesus disse, raça de víboras, é o símbolo da Carral. Tanto ele quanto João Batista. Então, vamos começar. No primeiro milênio da sua história, ou seja, do ano 444 até o ano 444 antes de Cristo e 444 depois de Cristo, nesse 1000 anos, é a história da Bíblia de Esdras. Aqui não é o primeiro milênio da história como geral, não. Ele está falando do primeiro milênio da história do povo de Israel. Portanto, no primeiro milênio da sua história, o povo de Israel esteve dedicado principalmente à compilação, ou seja, a fazer uma coxa de retalho dos livros da Bíblia. Desde então, isto é, desde os dias de Esdras, que é exatamente o rapazinho quem fez todo esse trabalho, é o primeiro anticristo. No 5º século antes de Cristo, até o dia de hoje, portanto, ano 444, a sua principal preocupação literária tem sido expor e interpretar. Estranho, né? Então, o comentário é a interpretação do original que ele tinha. Então, até o ano 444, nós temos o original. A partir daí, Esdras vai pegar os livros da Bíblia, ou da Escritura, e vai comentar e interpretar. O que nós temos hoje é somente isso. Nada mais. Então, quando eu pego vocês e digo aqui, eu tenho o original hebraico da Escritura, eu tenho a Tanakh. Esse livro chama Tanakh, que é a Torá, a escreve daqui para cá, Torá, Nebiim e os profetas, Ketubim, e os escritos históricos sapienciais. Quando eu digo que tem isso aqui, estou dizendo a vocês que eu tenho o que Esdras quis, não tenho o que Moisés fez. Ou seja, aqui, simbolizado pela tábua da lei, seria a obra de Moisés, dos profetas que seguiram ele, 12 maiores, 12 menores, do salmista e dos livros históricos. Tanto faz, o Macabeus não está, porque é em grego. Então, não temos Samuel, Juízes, Ruth, Esther, Jó, nada disto. Portanto, esqueçam que vocês poderiam ler o original verdadeiro. Por isso Jesus diz no Evangelho: hipócritas, vós trocastes a palavra de Deus pelas palavras dos homens. Com a vossa tradição, a tradição é exatamente a Cabalá, vós trocastes a palavra de Deus, que é o que seria aqui, por palavras de homens. O Papa Paulo VI, muito sabiamente, aceitou isso. Não tem como não aceitar. A Bíblia é a mensagem de Deus em palavras de homens. A mensagem ficou. Aquele que foi inspirado, aquele que tiver um coração bom, vai conseguir ver a palavra de Deus. Mas está totalmente degenerada, deturpada, está recortada, né? Está censurada, né? Está interpolada, e não temos outro jeito. Ou seja, como dizem os ateus, a Bíblia é um livro cheio de erros. Não é mentira. Vamos continuar? Então, é comentário, aqui ele diz claramente, não esqueçam isso, tá? E interpretação. A preocupação é a interpretação dos livros. Quem interpreta dá a sua visão. Porque interpretar é dar a minha visão. Ele diz claramente, aqui está aqui, o livro é judeu. Não vou usar um livro que não seja judeu. Muito bem. Vou usar só quando eu ler algum texto, porque eu não sei ler, eu não tenho conhecimento para ler o texto hebraico original. Muito bem.
Então, assim, a maior parte o segundo milênio, então, primeiro de 444, primeiro milênio, de 444 AC a 444 DC, é o primeiro milênio da história da Carral. Ou seja, aí eles vão ter um problema. Porque o falso Messias, Shimon Bar Kokheba, foi derrotado no ano 132. Então, no ano 444, aproximadamente, nós temos a ascensão do cristianismo, o Codex Justinianus. Ou seja, já passamos por 312, que é a paridade de religião, ou seja, Constantino faz o edito de tolerância. Já passamos por um intermediário, né, que é... esqueci agora o nome dele. E agora o Código Justiniano. Ou seja, nós temos do ano 312 até o ano 500, 600, nós temos então 3 imperadores que destroem o poder judaico mundial. A Carral é obrigada a se esconder nos porões da Idade Média. Por isso ele diz, temos 1000 anos em que Esdras prevalece, em que a Carral pode mostrar-se como é. E Jesus vai vir para poder combatê-los. Mas esse combate, Jesus vai vencer, porque 444 até Jesus, o pessoal não tem acesso aos originais, mas Jesus restabelece a verdadeira escritura, e aí perseguições, 300 anos de martírio, são os mártires, 400 anos dos padres da igreja, a patrística, pronto, 400 anos, olha só. Então, de 444 a.C. até 444 depois de Cristo, 1000 anos. Antes, 400. Depois, 400. Mas vai chegar ao máximo com o Codex Justinianus, que vai ser por volta do ano 600. Então, aí, a Carral hebraica vai ter que se esconder, vai ter que se disfarçar, vai ter que se tornar uma sociedade clandestina. Então, a maior parte do segundo milênio, eles não aparecem. Vão se esconder e vão usar pseudônimos e vão ficar nos porões da Idade Média. Mas vão produzir a halachá, a ser deduzida do texto bíblico. Outra palavrinha, ó. Primeiro foi comentário, segunda foi interpretação, agora dedução. Então, eu não vou ler e compreender o texto bíblico. Não é a compreensão do texto bíblico que me interessa. Não é a compreensão da escritura. O que me interessa é o que eu deduzo dela. Gente, olha, 3 palavras. Comentário, interpretação, dedução. É o que nós temos aqui. Infelizmente. Então, mas ainda é alguma coisa. Ainda é algo precioso. Ainda é o livro dos livros. É o maior best-seller do mundo e ainda é o livro que suscita mais polêmica. Mas, então, até de 400 a.C. a 400 depois de Cristo, nesse milênio, a Carral vai soberanamente fazer a sua obra destrutiva. Mas, a partir daí, de 400 a 600, ela vai começando a perder poder, porque o cristianismo vai crescendo com os imperadores cristãos, principalmente com códigos justinianos. Aí vai ter que se esconder. Aí o próximo milênio, ou seja, do ano 600 a 1600, ela faz a sua obra subterrânea. Aí só vai acontecer em 1680, com os famosíssimos Rothschild. Então, durante 1000 anos, do ano 600 até 1600, 1680, então agora ela vai aparecer
com os Rothschild e outros. Nós diremos qual é o nome dos outros, né? Mas principalmente os Rothschild. Então, serão 1000 anos onde eles vão se disfarçar e vão ser banqueiros e vão ser nobres, porque vão se introduzir na sociedade graças à maçonaria e graças à burguesia. Então, disfarçam-se de burgueses, cavalheiros, disfarçam-se de maçons, uma sociedade de construtores de civilização para construir o homem e o mundo e chegar a um mundo ideal. Isso que vocês estão vendo aí é o resultado da obra deles. Peste, fome e guerra. A guerra russo-ucraniana, né? As pestes que você tem, a dengue, o Covid, né? a chikungunya, o ébola, e vai por aí fora. Podem colocar todo tipo de peste. Então, é o que nós vamos ter. E agora, Israel entra na guerra com Hamas, com o Hezbollah, com o Al-Fatah, e agora com a outra milícia que vem de lá do Catar. Esqueci o nome dela, mas o professor Ricardo Marcílio deu. É a mais nova, que diz que vai destruir os Estados Unidos. Já tentou com 4 navios bombardear a costa americana. 3 foram destruídos e antes desses navios afundarem, como é que se chama? Aqueles que estavam neles fugiram para o 4º navio e o 4º navio conseguiu ir embora. Voltou para o Catar. Mas, esqueci o nome. Tá? Mas vai aparecer, nos próximos a gente vai dizer. Então, é um grupo mais poderoso, porque o Catar está sustentando, o Irã está sustentando. Estão tentando fazer uma Liga Árabe Unida para sustentar. E esse grupo está dando sustentação, mas não está atacando Israel, como o Hamas, né, o Al-Fatah e o Hezbollah. Está atacando o inimigo verdadeiro, que é os Estados Unidos da América. Então está indo ao ponto. Esqueci o nome deles. Vi um vídeo ontem, por isso que não gravei ainda, porque é muito novo. Esse grupo surgiu agora, recentemente, tem um mês, eu acho. Então, esse é o primeiro fato que vocês têm que saber. Logo, enquanto estão subterrâneos, eles vão fazer cerca de 200 anos da era atual, vão começar a fazer, ainda tem liberdade, porque a Kiva e o Shimon Bar Kokhba só foram vencidos em 132 depois de Cristo. Então, em 200 da era atual, eles ainda estão, apesar de terem sido, vamos dizer assim, vencidos numa guerra, mas os intelectuais continuam. Ou seja, os soldados, a luta armada não tem chance. Foram destruídos, como em Massada, 580 mil soldados, fora as vilas, os vilarejos, e falamos aqui no vídeo passado. Então, do ano 200 da era atual, até mais 300 anos, dá 500 anos. Então, eles vão de Jesus Cristo até o ano 200, fazendo a Halachá e a Agadá, que vão constituir a Mishnah, com os Tanaim, que são os mestres da Mishnah. Im é plural. Tanakh, então, seria o singular. Tanaim seria o plural. Os mestres, os doutores da lei, que Jesus vai brigar com eles, os escribas. Então, eles ainda têm espaço, 200 anos depois de Jesus Cristo, mas a força militar deles é acabada, é arrasada, é massacrada. Então, mas eles continuam fazendo a obra intelectualmente. E a palavra tem poder. Até 3 séculos depois. Ou seja, são 500 anos no total. Então, de Jesus Cristo, ano 0 até o ano 500, eles têm
ainda ação. O Codex Justinianus vai acabar com eles, não 600. E aí eles só vão aparecer 1000 anos depois, 1600, com Montefiore, agora veio um nome, e com Rothschild. Então, Montefiore, rei dos judeus, no exílio, e Rothschild, que também vai terminar substituindo Montefiore. O primeiro que a gente aparece, eu vou mostrar a vocês, aqui, ó, também é judeu. O primeiro rei que aparece aqui dos judeus, no exílio, é Montefiore. E depois, quem vai substituir e herdar o reino de Montefiore são os Rothschild. Tudo em judeu. Não estou usando autor nenhum que não seja judeu. Então, e no final das contas, os Amoraim, os Tanaim, são seus mestres da Mishnah. E os Amoraim, que vão ser os avós do Talmud, que são o conjunto de Mishnayot, não é? Tanaim, de Tanak, plural im, Tanaim, e Amoraim, plural de Amorá, elaborador do Talmud. Ou seja, tanto os Tanaim quanto os Amoraim vão elaborar o Talmud. Os Tanaim aparecem primeiro, com os comentários, as interpretações e as deduções, destruindo assim o texto sagrado. Por isso Jesus Cristo diz: vós substituístes a palavra de Deus pela palavra do homem. A vossa doutrina é humana. Abandonaram a doutrina de Deus e estão praticando a doutrina de homens. Por isso, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É uma profecia que ele cita. Então, é só da boca para fora. Então, os escribas, os fariseus, os chefes da sinagoga como Jairo e outros, né? Então, era só da boca para fora. Eram, como diz Jesus, né? Colocavam fardos pesados nas costas do povo, que eles não moviam nem com o dedinho. E o templo de Jerusalém vai ser a fortaleza de Esdras e vai ser a fortaleza de Neemias. Eles vão usar o templo como sendo, vamos dizer assim, o lugar onde os romanos, né, no início, permanecem. Ciro, vamos ler a história toda. Ciro Nabucodonosor vai destruir o primeiro templo, feito por Salomão em 960. Ciro vai mandar reconstruir no ano 430. Então, Salomão constrói no ano 960. Nabucodonosor destrói 700, 800 antes de Cristo, tá? Ciro manda reconstruir, né, no ano 430, e então vai finalmente Tito e Vespasiano vão destruir metade dele, parte dele, e finalmente Adriano vai arrasar, só vai ficar o muro de Jerusalém, o muro das lamentações. Pronto. Então, minha gente, desse modo, a literatura helenista, ou seja, o período grego, vai ser feita e vai ser evidenciada, vai ser a mais lida nas interpretações alegóricas de Fílon de Alexandria, judeu. Nas interpretações alegóricas de Fílon de Alexandria. Alegoria, minha gente, alegoria é metáfora, alegoria é comparação, alegoria significa símbolos, ou seja, vão reduzir a verdade a símbolos. E um desses principais é Fílon de Alexandria, é um judeu que vive no Egito. Pronto. Então, não temos mais o original, o que nós temos agora que diz, nas alegorias, nos símbolos. Então, Fílon é mais inteligente, muito inteligente,
E eles vão agora fazer isso. Não vamos destruir, não vamos construir o nosso império de uma maneira, por enquanto, militar, pela força. Vamos construir pela cultura. Biblioteca Judaica Popular. Biblioteca, comentário judaico da Bíblia. Então, será através da cultura judaica. Então, é isso aí que vai prevalecer. Né? Então, não é como Marx, né, que tenta dizer que é pela força que os operários devem matar os patrões, né? Vai ser como... meu Deus, sei como é o nome do italiano que discorda de Marx, né, e diz que não será pela força. Então, a história convencional remonta aos primeiros dias do Segundo Templo. Então, exatamente o cativeiro da Babilônia. A reconstrução por Ciro, por ordem de Ciro, por Zorobabel e Josué. Aí, Esdras está no meio. Os judeus que tinham regressado da Judéia, vindo da Babilônia, começaram a ver momentos difíceis. Seca, fome, solidão e ataque dos samaritanos e outros vizinhos hostis. Tudo isso vai ser combatido por Esdras. Esdras, um escriba da Babilônia, partiu para a Judéia, investido com a autoridade que lhe conferiu o imperador persa Ciro ou Dario. Vamos ver o texto? Para ajudar a estabelecer a comunidade mais segura. Em 444 a.C., depois de intensa atividade preliminar, foi convocada uma grande Assembleia do Povo, na qual a Torá foi ratificada. Mas, o que ele vai dizer? Esdras foi sempre um segundo Moisés. Meu Deus do céu. O que ele não diz aqui, o que ele vai dizer depois, é que a Assembleia Popular foi apenas para fazer o povo de trouxa. Mas no estabelecimento do cânon, ele convoca uma Assembleia de notáveis. E essa Assembleia de notáveis, levando em consideração as contribuições básicas dos escribas, é importante lembrar que foi nessa época que a Bíblia foi disposta na forma e ordem que hoje a conhecemos. Na forma e na ordem que nós a conhecemos hoje. Então, estabelece assim o cânon. O cânon é feito por Esdras e depois vai sendo consertado pelos escribas. A obra foi substancialmente completada no tempo dos Macabeus pelos escribas. Segundo a passagem clássica do Talmud, Tratado do Baba Batra, 14b e 15a, a coleção de livros bíblicos já era conhecida e aceita nos dias de Esdras. Já era conhecida, ou seja, já existia. Os antecessores de Esdras tinham os originais mesmo. Essa coleção, a ordem dos livros, que faz a distinção nítida entre os profetas e os Ketuvim, os escritos históricos. Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cantos, Lamentações, Jeremias, Daniel, Esther, Esdras e Crônicas. A descrição, Esdras e Crônicas, são os dois últimos, continua. Mas concluímos que os homens da grande sinagoga, então aquela assembleia do povo, é para inglês ver. O que aqui está dizendo, na página 26, é que ele convoca uma assembleia de intelectuais, de gênios, chamada de grande sinagoga, que é a Carral. Pronto, aqui está feito. Escreveram Ezequiel, os 12 profetas, Daniel e Esther. Esdras escreveu o seu próprio livro, e a genealogia no livro das Crônicas. Todos dois, uma merda. Ora, o próprio Esdras pertencia aos homens da sinagoga. Era o chefe. Consequentemente, pelo fato de sua obra ter sido distinguido por uma referência especial e aparecerem no fim da lista, parece que não parece. A pressuposição é de que a escritura foi realmente completada por ele.
nessa época. Pronto. Então, aqui está claro. Aqui nós temos a ordem dos livros, a alteração como ele quis. Ele pegou o original mosaico, fez o que ele quis, depois foi ajudado por Fílon de Alexandria e outros. Assim, Fílon já é contemporâneo de Jesus, e por outros e outros e outros. E assim ficou, no final das contas, a existência de uma divisão em 3 partes da Bíblia: a Torá, profetas e escritos, ou seja, Ketuvim, os geógrafos, a Torá, os Nebiim e os Ketuvim, que já existiam na época de Emias com essa divisão. Pronto. Então, terminamos aqui o nosso vídeo de hoje, mostrando então que a grande assembleia é claro. Mais claro do que isso, só 2 isso. Viu? Então, os homens é a grande sinagoga. Logo, a Assembleia Popular é para os trouxas. O que ele quer é a grande sinagoga. E a grande sinagoga é quem vai fazer tudo. É ela que vai fazer tudo. Tá bom? Então, na realidade, as escrituras como as conhecemos hoje foram definidas pelo colégio, portanto, a Carral, aqui está escrito colégio, na verdade, aceitos por pelo menos 250 anos como uma herança dos homens da grande sinagoga. De novo, Carral. Toda vez que é a grande sinagoga, Carral. É esta a Assembleia que ele quer. Aquela do povo vai inglês ver. Os escribas tinham cumprido sua tarefa. Fecharam formalmente a Bíblia, garantindo a exclusão permanente de qualquer livro que poderia desfazer o seu padrão. Pronto. Então, é feita a tradução para o aramaico. É a próxima, a Mishnah. Então, nós vamos ver aqui que eles vão traduzir para o aramaico. Acho que exatamente já foi dito aqui. Os Tanaim. Então, ele vai testar a colocação de traduzir para o aramaico. Então, é na tradução para o aramaico que ele vai fazer com que os livros que estavam em hebraico sejam adulterados. Então, vai ficar para o próximo. Então, o colégio vai fazer a tradução dos livros para o aramaico. E aí, baseado na obra de Akiva, seus discípulos, sendo mais importante dele, Rabi Meir, ano 160, Akiva morreu, e por Yehuda Hanassi, cerca do ano 200, juntou-se e confrontou-se toda a coleção. E ficou assim o padrão da Mishnah, que se considerou oficial até o dia de hoje. Pronto. Então, finalmente, a principal fonte usada por Rabi Yehuda é a coleção básica que temos hoje e foi compilada já por Akiva. Pronto, gente. Já vemos. Pronto. Estava assentada que esta grande obra deveria ter sido completada por Rabi Yehuda, o Nassi, o príncipe, Hakadosh, o sagrado, que não só foi maior sábio, como também traçou sua ilustre descendência, como tendo vindo de Hillel, um dos chefes da Carral, que havia lançado as barras da Mishnah. Havia muitas Mishnayot, mas o Adal Rabi Yehuda foi a base de toda a atividade legislativa e literária. Então, Yehuda é Judá. Pronto, ficamos aqui. Traduziram do hebraico para o aramaico com questionalidade,
nessa tradução, eles fizeram o que eles quiseram. Ou seja, o que está aqui. E não é nem de longe o que está simbolizado aqui pelos 10 mandamentos. Bom, por hoje é só. Espero que vocês percebam então. A grande sinagoga é a Kahal, a víbora, serpente. Ali nós damos vários líderes, não vou voltar, não vou lembrar. Primeiro Esdras, mas tem seus sucessores, passando por Filon de Alexandria, que é judeu que mora no Egito. Depois Akiva, que é um dos grandes chefes. Depois por Rabi Yehuda, ou Judá, chamado o Kadosh, o Sagrado, que vai ser a definitiva. Portanto, na época, ele é o Nasci, ele é o príncipe, ele é o chefe. Nós vamos no próximo dar o nome dos chefes. A próxima será exatamente isso. Aqui nós vamos história detalhadamente como é que se fez a alteração, a adulteração, comentário, interpretação, dedução, finalmente a tradução para o aramaico, onde eles vão fazer o que eles querem. Vão traduzir do jeito que eles quiserem, segundo o espírito da Mishnah, segundo o padrão da Mishnah, como está escrito aqui. Pronto. É isso aí, minha gente. Aqui, e infelizmente, aqui, para comprovar que o que ele disse aqui, está aqui. Vamos dar detalhes. Próximo vídeo, nós vemos os nomes dos presidentes da Kahal. Ou seja, aqui eles deram alguns espaços. Mas nós vamos dar no próximo vídeo, está em 47 minutos, nós vamos dar o nome dos presidentes da Kahal hebraica, dos diretores, dos nascidos, como quiser chamar. Vamos dar o nome dos dois. Vamos pegar a serpente pela cabeça. Então fica assim. Até o próximo. Tenham uma boa visualização. Espero que vocês tenham gostado. E até a 3 e última. Com o nome dos presidentes, dos nasci, dos príncipes, dos rabinos que presidiram a Kahal hebraica. Darei nome por nome, um por um, a partir do século IX. Porque depois do Código Justinianos, eles não vão mais ter chance. Vão trabalhar por debaixo dos panos, só vão conseguir colocar por escrito os nomes a partir do século IX. Então, para no século V, porque no ano 600 o Código Justinianos trava eles, e só vão começar no século IX, vão aparecer de novo. Vamos fazer uma lista. E aí, até hoje, eu tenho essa lista. Fica próximo. Até lá.